Olá amigos, olá amigas, eu sou o Nelson Leite. Meus amigos, minhas amigas, fabricantes e distribuidores do varejo, para início de conversa, nestes duros tempos em que vivemos, eu lhes peço, nada de lamentações, nada. Por maiores que tenham sido os custos e as perdas nesta crise. E por que lhes peço isso? Porque já fizemos este balanço. Já é um fato dado. Agora é hora de tocar a vida. Até porque, em tempos de crise e pós-crise, o que temos visto no mercado é que a chamada suerte, a buena suerte, a boa sorte, tem favorecido os audazes e resilientes. É verdade, é isso mesmo. Só tem um detalhe, a resiliência não cai do céu. E a disposição de tomar decisões ousadas sobre custos e receitas tem sido fundamental para se manter resiliente, esta é a receita delas, numa crise como a atual. As empresas resilientes, só para vocês terem uma ideia, criaram e estão criando velocidade e agilidade em suas principais operações. Elas estão experimentando e inovando propostas de valor para seus clientes e consumidores. Elas também alienaram, isto é, venderam, alugaram, deciclaram ativos não essenciais. E agora, na fase de recuperação, elas não estão paradas não. Elas continuam fortemente reestruturando custos e estão realocando recursos agressivamente para áreas de crescimento. Para quê? Para tentar ou buscar reconstruir suas carteiras. Então, meus amigos, minhas amigas, para mim não será surpresa, logo mais essas empresas poderão estar adquirindo até mesmo algumas das suas concorrentes. Aliás, segundo o Estadão, nessa última quarta-feira, no Brasil está havendo um recorde de fusões e aquisições. Em agosto, segundo o Estadão, o país registrou 112 operações, um volume 65% superior ao do mesmo mês em 2019. 65%, um número exuberante. Por outro lado, meus amigos, minhas amigas, por vezes ouço ainda lamentações de empresas e acho que elas podem não estar pensando com ousadia suficiente. Isso mesmo, acho que a ousadia que a crise hoje nos impõe, elas ainda não se atentaram e não estão pensando com essa ousadia necessária, essa ousadia suficiente. Por exemplo, segundo a McKinsey, os 3 recursos mais importantes para as empresas desenvolverem nos próximos 1 a 2 anos são, primeiro, os recursos de e-commerce e omnichannel. Segundo, os recursos de dados e suas análises. E terceiro, o desenvolvimento de uma cadeia de suprimentos ágil e flexível. Então eu me pergunto, será que essas empresas estão realocando seus recursos para essas competências críticas com rigor e ousadia? Vocês devem estar estranhando. Se tem rigor. Sim, se tem rigor. Sim, a ousadia necessita de rigor. Necessita muito de rigor, mas não necessita de pânico, que por vezes também vejo. Claro está que tudo começa com uma liderança que tenha senso de urgência e que entenda a ambiguidade ser um fato da vida, comum em crises. E também com alguma frequência, até mesmo por vezes, muita frequência nos negócios. E devido a esse entendimento, essa liderança não se paralisa. Muito ao contrário, ela avança, prioriza decisões de proteção ao fluxo de caixa, assim como também toma decisões para a capacitação, atualização dos seus colaboradores num ambiente de trabalho criativo e confiável que ele faz questão de desenvolver. Então, nada de pânico e confusão. E algumas medidas
em relação à automação, produtos, serviços, inteligência de mercado e publicidade, medidas simples poderão ajudar. Então vamos a elas. Por exemplo, automação. As empresas do varejo, nós sabemos, fabricantes e distribuidores, estão entre os principais segmentos com alto potencial de automação, mas boa parte delas ficou para trás na implementação. Essa relutância pode ser atribuída a múltiplos fatores, mas em parte isso se deve às restrições de capital, que o capital é caro, se deve também à necessidade de requalificar, por vezes, um volume expressivo de colaboradores, e em parte, claro, à simples inércia. Muito bem. Agora, essas empresas, o que está acontecendo? Elas estão percebendo que a automação é uma maneira poderosa de responder à pressão cada vez maior para aumentar a eficiência, para aumentar a inovação, para aumentar a agilidade. Além disso, o que também favorece isso, e essa é a notícia boa, é que o custo da automação está caindo, graças a tecnologias melhores e menos caras, além de soluções prontas para o uso, aquelas soluções de prateleira. Legal, né? Muito bem. Serviços. Sim, vivemos numa sociedade de serviços. Lá atrás, muitas empresas correram para oferecerem um pacote de serviços incorporados à compra de seus produtos. E passado tanto tempo, algumas delas não têm tanta certeza que esses serviços de fato agregaram valor ao cliente. Até porque, segundo elas, as vendas continuaram as mesmas de antes e a lucratividade até caiu. Talvez esses serviços necessitem ser atualizados aos novos tempos. Por exemplo, serem personalizados. Mas não hesite em cortá-los caso seja necessário. Uma área em que os custos podem ser reduzidos com agilidade é a dos serviços, que com alguma frequência custam mais para a empresa do que valem para os usuários. Agora, pelo amor de Deus, isso não quer dizer que os serviços não sejam necessários. Não. Os serviços, assim como o atendimento, são muito necessários, são muito importantes. Porém, eles necessitam de criatividade, ousadia e personalização. E não a mesmice que temos visto por aí. Produtos. Agora temos que ser cruéis. Sim, em nossas empresas, algumas vezes temos produtos ou marcas que nos novos tempos têm pouca possibilidade de gerarem lucros. Dificilmente irão gerar lucros de fato. Mas devido ao seu passado glorioso, muitas vezes nos apegamos a eles. Porém, agora, convém descontinuá-los. Mas faça com cuidado. Nada de voluntarismo. Não se apresse tanto, analise os custos de saída, converse com suas áreas de vendas e planeje sua substituição, evitando assim criar um vácuo no mercado. Outra coisa, por vezes nossos produtos ou marcas tradicionais, valiosas, estão sob fogo cerrado, isto é, estão sob forte concorrência e com intensa pressão para reduzir preços, o que poderá disposicioná-los de maneira irreversível ou até por longo tempo. Então, que tal criarmos produtos ou marcas barreiras, isto é, marcas com produtos mais simples, porém com a mesma funcionalidade e com menor preço, e que assim protegerão as nossas marcas valiosas da concorrência predatória. Meus amigos, minhas amigas, em tempos de crise ou pós-crise, sempre nos vem uma memória, uma doce memória, uma saudade do passado quando talvez fôssemos mais felizes. É humano e é frequente. Então,
Dê ao seu público, dê ao seu consumidor a chance de ter acesso a peças de temporadas passadas. Crie plataformas online que vendam coleções passadas. Inteligência de mercado. Os especialistas em inteligência de mercado nos informam: o que é verdade no passado não irá mais prever o futuro. Então os fabricantes devem aproveitar novas fontes de insight, como por exemplo as redes sociais, no nível de microsegmentos, e também no aumento das parcerias de dados e informações com varejistas e outros parceiros de canal, como seus representantes de vendas. Aliás, seria bom que fossem atualizados, retreinados, requalificados. Enfim, meus amigos, minhas amigas, conhecer o seu consumidor, as tendências do seu comportamento, bem como os seus concorrentes, sempre será necessário. Não é um luxo. Porém, a obtenção dessas informações ou a transformação dos dados em informações tem que ser ágil. Não pode ser aquela pesquisa demorada de um mês, depois eu levo 2 semanas para nos apresentar as conclusões. Publicidade. Meus amigos, minhas amigas, observem que as mensagens relevantes para os consumidores em estados ou regiões mais afetadas pela Covid ou pela crise econômica não repercutem ou repercutem bem menos nas pessoas que vivem em áreas menos afetadas. Então as campanhas nacionais tornaram-se menos significativas, até porque os novos consumidores, segundo a WGSN, estão valorizando seu espaço, seu território, sua cidade, e os produtos ou marcas nacionais e internacionais deverão se rever para adquirirem uma pegada local. E a mensagem, a publicidade são fundamentais nesse esforço. A verdade verdadeira é que nesse momento de recuperação, as empresas que estão resilientes e avançando estão investindo bastante no marketing digital. Não estão perdendo tempo. Elas estão usando, só para vocês verem, as novas tecnologias não apenas para permitir a microsegmentação do seu mercado e a personalização de centenas de versões de mensagens, o que já seria relevante, mas elas estão usando também as novas tecnologias para medir o efeito dessas mensagens. Em poucos dias ou semanas, às vezes até em horas, já tem o resultado, o efeito dessas mensagens. Que coisa, né? Impressionante. Meus amigos, minhas amigas, então, nada de lamentações. Já fizemos esse balanço. Em tempos de crise, a chamada buena suerte, isto é, a boa sorte, favorece os audazes e resilientes. Mas a ousadia necessita de rigor. Era isso aí. Tenha um bom dia, uma excelente semana. Até mais.